Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos relatar algumas características de um verdadeiro cristão. Vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que vem nos dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Características de um verdadeiro cristão. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, cristão significa seguidor de Cristo. Um cristão é uma pessoa que ama a Jesus, é uma pessoa que aceitou-o como seu Senhor e Salvador e obedece aos seus mandamentos. Um verdadeiro cristão segue Jesus de todo o coração, não apenas por tradição. Irmãos, declarar que é cristão não prova que a pessoa realmente é cristã. O verdadeiro crente deve ter algumas características que o identificam como seguidor de Cristo. Deve ter os mesmos sentimentos que Jesus teve e deve agir como ele agiu. Irmãos, a palavra verdadeiro significa algo em que há verdade. É alguém que fala a verdade. Verdadeiro é autêntico, é genuíno, é legítimo, é sincero. Verdadeiro é o que não é fingido. Quando falamos que uma pessoa é verdadeira, podemos crer que aquela pessoa é sincera, é autêntica. Hoje, nós vamos destacar algumas características de um cristão verdadeiro. Em primeiro lugar, nós vamos destacar algumas verdades que o identificam o cristão verdadeiro, ou seja, o verdadeiro cristão. Primeira verdade: o verdadeiro cristão crê que Jesus é o único Senhor e Salvador de sua vida. Em João capítulo 14, versículo 6, vem nos dizer o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em João capítulo 3, versículos 16 e 17, vem dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Já em Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos,
Está bem claro nos textos bíblicos apresentados que, por mais importantes que Maria e os apóstolos tenham sido, somente Jesus é o caminho. Jesus, sem nenhuma sombra de dúvida, é o verdadeiro Senhor e Salvador do cristão. A segunda verdade: o verdadeiro cristão é transformado pelo poder do Evangelho. Vejam o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, diante dessas passagens bíblicas, o crente tem plena certeza de que somente poderá ser um verdadeiro cristão se houver transformação de vida. E Jesus é o único que nos transforma. A terceira verdade: o verdadeiro cristão crê em toda a Bíblia Sagrada. Em Salmos 119, versículo 160, vem nos dizer assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Irmãos, aquele que realmente é crente sabe que somente poderá ser um verdadeiro cristão se ele crê em toda a palavra de Deus. A quarta verdade: o verdadeiro cristão pratica o que prega. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, vem dizer que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Já em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha, meus irmãos, meus amigos, todo crente deve saber que pregar e não praticar o que prega é hipocrisia. O Evangelho de Cristo é para ser praticado, meus irmãos. Não devemos ser hipócritas como os fariseus. Você pratica o que você prega? Essa é uma pergunta para todos nós responder. Em segundo lugar, vamos destacar aqui outras características do verdadeiro cristão. A primeira característica: o verdadeiro cristão não vê a adversidade como um castigo de Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Então, aqui nós vimos, meus irmãos, que o verdadeiro cristão considera a dificuldade como uma oportunidade para o seu crescimento espiritual. A segunda característica: o verdadeiro cristão conhece o seu Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, este texto vem nos dizer que, a exemplo de Paulo, o verdadeiro cristão também deve ter intimidade com Deus por meio da oração, da revelação e do estudo da palavra, como nos orienta a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Terceira característica: o verdadeiro cristão tem a vida firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19 diz: isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, vem dizer o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6 diz: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Irmãos, estes textos bíblicos nos fazem entender que o grande segredo de uma vida cristã firme e duradoura está na base sobre a qual é construída. O verdadeiro cristão não deve jamais construir a base de sua vida no pastor e nem em um cantor famoso ou nos dons espirituais. A quarta característica: o verdadeiro cristão tem a vida flexível e progressiva. O verdadeiro cristão luta pela santificação em seu estilo de vida e mantém-se longe do pecado e mais perto de Deus. Ele ora e medita na palavra constantemente, anda em espírito e dá prioridade às coisas de Deus. O verdadeiro cristão luta para adquirir cada vez mais conhecimento e procura sempre fazer a vontade de Deus, conforme nos ensina a Bíblia. Em terceiro lugar, o verdadeiro cristão tem uma vida vitoriosa mesmo na adversidade. A Bíblia diz assim, em João capítulo 16, versículo 33, e em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o verdadeiro cristão tem uma vida vitoriosa mesmo na adversidade, porque Jesus está sempre com ele.
Deus o ajuda e ele tem fé. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, vem nos dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O verdadeiro cristão é um transformador inconformado. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, vem nos dizer assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós podemos entender, meus irmãos, que o verdadeiro cristão não se conforma com a legalização do aborto e nem do homossexualismo. Não se conforma com a inversão de valores que deturpa a família, não consegue adaptar-se ao pecado e prega contra a cultura e a legalização do pecado. O verdadeiro cristão sabe viver em qualquer situação. Vejam o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz que o verdadeiro cristão trabalha pelo seu próprio sustento, para não ser pesado a ninguém. Ele sabe impor limites e molda o caráter dos seus filhos. O verdadeiro cristão não vive de aparências, mas se conforma com a realidade. Se é rico ou mesmo pobre, coopera na obra de Deus e sabe usufruir das bênçãos materiais. O verdadeiro cristão tem vida abundante. Em Atos capítulo 16, versículo 25, diz que o verdadeiro cristão, mesmo em meio ao sofrimento, ele louva a Deus, continua alegre no Senhor e tem a paz de Cristo. Em quarto lugar, o verdadeiro cristão na vida social, ele zela por sua família. Vejamos o que diz a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. E você, meu irmão, meu amigo, você tem cuidado da sua família? Segundo, o verdadeiro cristão, na vida social, não provoca a ira aos seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4, vem nos dizer assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Terceiro, o verdadeiro cristão na vida social é obediente aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes
a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quarto, o verdadeiro cristão é bom empregado. Vejamos o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos de 6 a 8. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Você, meu irmão, meu amigo, você é um bom empregado. Siga, pois, a orientação da palavra de Deus. Quinto, o verdadeiro cristão é empregador honesto. Em Efésios capítulo 6, versículo 9, diz assim: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Isto é, meus irmãos, todos nós somos iguais para Deus. O sexto, o verdadeiro cristão é o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia esclarece em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, e em Efésios capítulo 5, versículo 8. Dizem assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. E você, querido irmão, querido amigo, você tem feito a diferença neste mundo? Olha, meu irmão, o sal serve para temperar e a luz elimina as trevas. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, o cristão verdadeiro tem garantidas todas as bênçãos de Deus. Ele será sempre feliz neste mundo, gozando da presença diária do Senhor em todos os momentos de sua vida, e também participará com os santos da mesma alegria inesgotável no seio do Pai Celestial por toda a eternidade. O verdadeiro cristão produz frutos. Ele sabe que os dons são dádivas de Deus para o homem e que os frutos são dádivas do homem para Deus. Amém? E que Deus assim nos abençoe.